que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigo telespectador da TV Mundo Maior. Estamos aqui mais numa sexta-feira, às 16 horas, véspera de um feriadão. Estamos aqui para falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, num programa chamado Novamente. E a nossa ideia é poder falar da psiquiatria, da saúde mental, à luz da doutrina espírita. E estamos usando o Evangelho segundo o Espiritismo como um manual do usuário da vida e do viver. A nossa ideia, hoje no 28º capítulo, é encerrar essa sequência que inaugurou o programa, falando dessa proposta de usar o Evangelho como algo, como uma referência para promover a saúde mental e também a saúde física. E hoje nós vamos falar no capítulo 28º, que é o último do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala sobre uma coletânea de preces espíritas. E ele começa a falar principalmente sobre uma das preces mais importantes, vamos dizer assim, que foi aquela que Jesus ensinou como uma espécie de referência, na qual resume, vamos dizer assim, ao você falar dessa prece, todos os seus deveres para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. E isso no sentido de algumas pessoas poderem direcionar o seu pensamento, ao mesmo tempo em que evoca o seu sentimento de amor. Lembrando que toda prece é a emissão de um pensamento na direção de alguma coisa ou pessoa que vai atingir, através do fluido cósmico universal, a ideia. Porém, lembrando que toda emissão de uma energia, ela é revestida de uma ideia, porém totalmente recheada de um sentimento. Portanto, o que propulsiona a energia de uma prece é o sentimento, não é tanto a palavra que você fala. É claro também que se você usar palavras que você não entende, como por exemplo falar em outra língua e você não sabe o que significa aquelas sons emitidos pela sua boca, também pode desviar o conteúdo, né, o recheio do sentimento em função de não evocar nenhum tipo de ideia e muito menos nenhum sentimento. E para inaugurar a coletânea de preces, foi falada, a primeira de todas que nós vamos ver aí no nosso diapositivo, do Pai Nosso, né? E aí tem uma figurinha que ensina, vamos dizer assim, o que tem a ver cada palavra que você fala, né? Então quando você fala Pai Nosso que estais nos céus, você está se referindo a um poder muito maior do que você e que cobre em todas as direções e sentidos que você puder imaginar do universo. É a causa primária de todas as coisas, na sua soberana justiça e bondade, na sua suprema inteligência e sabedoria. Por isso que em seguida você fala, santificado seja o teu nome, ou seja, o que é santificar, né? Não existe algo mais absolutamente soberano na sua justiça e bondade do que Deus, por isso é o santo, né? É aquele onde não há nada de errado, por isso que ele é o único ser que nós consideramos absoluto. E tudo que se dirige a ele é considerado relativo, já que ele é o Criador de tudo e de todos e somos apenas a criatura reverenciando o Criador, por isso é santificado. Depois ele fala, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Nós já vimos lá no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, logo em seguida no segundo capítulo, que ele não veio destruir a lei, e no segundo capítulo ele fala, meu reino não é deste mundo. Então, de que reino que ele está falando? Do reino do amor absoluto, do amor cósmico universal. Então, a gente diz, Pai do universo, que tenha o seu nome santificado, que o seu reino do amor venha até nós. Quando você dirige essas primeiras palavras, vamos dizer assim, essas 3 primeiras frases em direção a Deus, em seguida você se submete, vamos dizer assim, à vontade dele, onde está escrito assim, seja feita a tua vontade.
Ou seja, até esse momento nós estamos reconhecendo que somos criaturas diante do Criador e que a nossa vontade está aqui para servir a vontade dele. Por isso, estamos começando falando qual é a sua vontade sobre nós, ok? Então, ele fala assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que significa isso? O planeta Terra faz parte do universo, é só mais um lugarzinho no meio desse universo todo, aonde a vontade dele também vai se expressar. Através do qual? De quê? Das suas criaturas. É através da vontade menor das suas criaturas que a vontade maior que cobre todo o universo também vai se expressar neste mundo. Ou seja, a lei de amor é nascida, ela é emanada de Deus. Ela não nasceu no planeta Terra, mas se manifesta aqui também. E só os humanos que têm consciência de Deus é que conseguem perceber essa lei do amor de maneira consciente e de maneira produtiva. Então a primeira etapa é só uma maneira de a criatura reconhecer que existe o seu Criador conscientemente e que está colocando a sua vontade sob a vontade desse poder superior, ok? Em seguida, na nossa condição de criatura, num planeta como o da Terra, a gente tem vida física e a vida física ela é frágil, né? Quem ainda duvida que a sua vida física é frágil, é só pensar, né? 3 minutos sem respirar, né? 3 dias sem tomar água, 30 dias sem comer ou 3 meses sem dormir, para você ver o que acontece com a fragilidade do seu corpo. Então, em seguida, o que a gente pede para Deus? É equilíbrio físico, né? Olha lá, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, né? O que significa isso? O pão que alimenta o nosso corpo, que mantém a nossa saúde física e também mental, para que nós possamos ter um mínimo de compreensão da vontade de Deus sobre nós e um mínimo de energia e de estrutura física para realizar a vontade dele num planeta materializado ou bem condensado como é a matéria, o fluido cósmico universal é aqui no planeta. Em seguida, a saúde física ou a rigidez física, ele fala, perdoa as nossas dívidas. Lembrando que na época de Jesus, a palavra dívida tinha muito mais contexto em função de que eu poderia mandar escravizar alguém que me devia dinheiro, ou seja, vender aquela pessoa como escravo para alguém, para ele poder pagar as suas dívidas que tem para comigo, como um dinheiro, né? E isso é exatamente desumano, e Jesus, querendo combater isso, logo em seguida falou, Pai, perdoai as nossas dívidas. Em seguida, dizendo assim como perdoamos os nossos devedores, ou seja, como é que eu peço para Deus perdoar minhas dívidas que são espirituais se eu não perdoo aqueles que me devem dinheiro? Muito tempo depois, lá com Constantino, 300 anos depois de Cristo, com a institucionalização da Igreja Católica como uma maneira de governar a mente das pessoas através de uma igreja, né, foi mudada essa oração. Por quê? Porque logo em seguida veio o advento de um outro tipo de organização mundial, que seria o capitalismo comercial e em seguida o capitalismo financeiro. Tinha a indústria, o comércio e as finanças. E se você falasse que você tinha que perdoar suas dívidas, assim como para Deus perdoar a dívida, assim como perdoar a dívida dos outros que têm para comigo, o sistema financeiro capitalista não batia com a consciência das pessoas. Então, em função disso, foi mudada a prece para perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. De maneira que isso adaptou a mente das pessoas a continuarem sendo manipuladas pela religião, mas não se sentirem tão mal cobrando juros fazendo o tal do capitalismo financeiro ou o capitalismo selvagem, que, de uma certa maneira, serve a Deus também. Apesar das pessoas acharem que não, mas até o mais abjeto ser vil do planeta serve a Deus também. Então, nesse sentido, o pão nosso, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Ou seja, de qual tentação? Do que eu tenho dentro de mim, aquelas coisas que eu ainda gosto e que eu não tenho coragem de admitir.
Por isso que ele tira, mas livrai-nos do mal que eu ainda tenho vontade de fazer dentro de mim. E aí reconhecendo, porque tu é o reino, o poder e a glória para sempre. Claro, o reino do amor, que pode tudo e sempre ganha. Por isso que é a glória. E o assim seja é uma palavra que é uma interjeição que significa amém. E aí, só para a gente poder encerrar esse nosso primeiro bloco, eu vou colocar um pequeno vídeo ouvindo de quem ensinou isso pela primeira vez. Vamos ver? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nada como aprender com o próprio mestre. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já.